dia, eu sou a professora Natália de Ciências e hoje nós vamos continuar falando sobre os sistemas que compõem todo o organismo humano. Então nós já falamos sistema circulatório, sistema excretor, sistema digestório e hoje nós vamos falar do sistema endócrino. Antes de falar do sistema endócrino, nós vamos conhecer a estrutura que compõe esse sistema. São estruturas chamadas de glândulas. O que são glândulas? São estruturas que produzem e secretam substâncias para o corpo, para gerar alguma informação ou secretam para fora do corpo. E essas glândulas podem ser de 3 tipos de acordo com o local em que essas substâncias são secretadas. Por exemplo, as glândulas endócrinas são aquelas que secretam substâncias para dentro do próprio corpo. Elas produzem a substância chamada hormônio e o hormônio é secretado direto nos vasos sanguíneos e o sangue é responsável por levar esse hormônio para todo o organismo. Por exemplo, glândulas endócrinas, tireoide, hipotálamo, pâncreas. O pâncreas, quando secreta insulina e glucagon, são glândulas endócrinas. As glândulas exócrinas, ao contrário da endócrina, são aquelas que secretam substâncias para fora do corpo ou em órgãos ocos. Então, elas produzem o que a gente chama de secreção e essa secreção é eliminada, por exemplo, as glândulas mamárias secretam leite para fora do organismo. As glândulas sudoríparas secretam suor. As glândulas salivares secretam saliva na boca, que é um órgão oco. O pâncreas secreta suco pancreático no intestino delgado. E como vocês devem ter reparado, eu citei o pâncreas tanto em glândulas endócrinas quanto em exócrinas. Por quê? O pâncreas tem essas duas funções porque ele é uma glândula mista, o que a gente chama de glândula mista, quando ele tem função endócrina e exócrina ao mesmo tempo. Agora entrando no assunto da nossa aula de hoje, que é o sistema endócrino. O sistema endócrino é produzido, como o próprio nome já diz, pelas glândulas, composto pelas glândulas endócrinas. E qual é a função do sistema endócrino? Comunicar a todo o organismo entre si, ou seja, para que uma célula saiba o que a outra está fazendo, para que o cérebro avise o rim quando ele está fazendo muito xixi, para que o cérebro avise todo o corpo que está escurecendo e é hora de dormir. Essa é a função do sistema endócrino, comunicar as células entre si para que elas saibam o que está acontecendo. Então, como ele é composto por glândulas endócrinas, ele produz hormônios. O que são esses hormônios? São os mensageiros, são aqueles que vão levar a informação para que outras células saibam o que está acontecendo em outros lugares. Os hormônios, eles atuam em células-alvo, ou seja, eles são liberados na corrente sanguínea, como a gente viu, eles chegam numa célula que tem receptores para eles e eles atuam no metabolismo dessa célula, ou inibindo ou aumentando esse metabolismo, de acordo com a informação que ele está levando. E aí, hoje eu vou falar de alguns exemplos de glândulas endócrinas, mas nas próximas aulas a gente vai conhecer outras glândulas e outros hormônios que elas produzem e a ação desses hormônios. Por exemplo, para hoje, hipófise. Hipófise é a glândula mestra, é aquela que manda em várias outras glândulas. Ela fica na base do crânio e ela libera vários hormônios que controlam a liberação de outras glândulas. Por exemplo, o hormônio GH, que é o que a gente conhece como hormônio do crescimento. Ele é muito produzido na infância, na adolescência, ele é responsável pelo crescimento ósseo, pelas alterações da puberdade. E aí o que acontece se esse GH é produzido de maneira alterada? Se ele é produzido em pequena quantidade, a pessoa não cresce tanto quanto o esperado, certo? Então, isso desenvolve uma doença chamada nanismo, que é quando a pessoa cresce com uma estatura que não chega ao padrão esperado para a idade dela. Já se esse GH é produzido em grande quantidade, ele gera uma doença chamada gigantismo, que é uma pessoa que cresce acima dos padrões esperados para ela. Outro exemplo, hipotálamo. O hipotálamo fica super próximo da hipófise
e ele regula várias alterações fisiológicas. Por exemplo, como que o seu corpo sabe quando é hora de dormir? Porque com a baixa da luminosidade ambiental, a sua retina vai enviar uma informação para o hipotálamo. Esse hipotálamo vai liberar um hormônio chamado melatonina, que é o que a gente conhece como hormônio do sono, mas ele não é um hormônio que induz o sono. Ele é o hormônio que avisa o nosso corpo que está chegando a hora de dormir. Então ele é secretado pelo cérebro, a melatonina, ela tem receptor em várias células do organismo e aí quando ela chega, quer dizer que está escurecendo, a gente tem que se preparar para dormir. As células, toda a fisiologia tem que se preparar para dormir. Tireoide é uma glândula que a gente ouve muito falar, mas que a gente não sabe o que faz, né? Então ela produz dois hormônios principais, que são conhecidos como T3 e T4. O que esses hormônios fazem? Eles aceleram a respiração celular, basicamente. Ou seja, aceleram o metabolismo. E se existe uma alteração nesses hormônios, o que acontece? Alteração no metabolismo. Se eles são produzidos em pequena quantidade, é o que a gente chama de hipotireoidismo, uma doença chamada de hipotireoidismo. E o que acontece com essas pessoas? Se tem esses hormônios em pequena quantidade, eles não aceleram tanto o metabolismo mais lento, elas têm uma tendência maior a engordar e tem vários outros sintomas. E se eles são produzidos em grande quantidade, gera a doença chamada de hipertireoidismo, que acelera muito o metabolismo e aí a pessoa tem uma tendência a emagrecer. E o pâncreas, como a gente já viu, ele produz dois hormônios principais na função endócrina que ele tem. Insulina, que é um hormônio muito conhecido, que quando a gente ingere alimentos, há um aumento de glicose no nosso sangue e o pâncreas libera a insulina para que essa insulina sinalize para as células, tem muita glicose, vamos quebrar essa glicose, vamos degradar a glicose. E o glucagon, que faz o contrário da insulina. Quando a gente passa um período muito grande de jejum, sem se alimentar, ou quando a glicose reduz muito no sangue, o glucagon é liberado pelo pâncreas para avisar o fígado que o fígado tem uma reserva de glicogênio. Ele avisa o fígado, quebra glicogênio em glicose, porque a pessoa está muito tempo sem ingerir glicose e a gente está precisando para fazer os processos fisiológicos. E o que acontece se a alteração, por exemplo, da insulina é alterada? Se o pâncreas produz menos insulina, acontece a doença que a gente conhece como diabetes. E o diabético precisa, em geral, quando ele mede a quantidade de glicose no sangue e vê que essa quantidade está em excesso, ele precisa aplicar essa glicose artificial para que a insulina artificial, para que a insulina avise o organismo de que tem muita glicose e ela precisa ser degradada. Então, como a gente viu, o sistema endócrino tem várias funções importantíssimas na regulação do nosso organismo, na comunicação do nosso organismo. Nas próximas aulas, nós vamos ver outras glândulas endócrinas e como elas atuam, quais hormônios elas produzem, tá? Um beijo, tchau!